Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar apresentando um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo no Brasil, na Fazenda Brasil. Eu acho que tem muitas particularidades, né, do Brasil que podem ser extrapoladas para essa região, né, para o Paraguai, para a Argentina. Então, o meu objetivo é mostrar um pouco desse trabalho de recria de fêmea e precocidade sexual em novilha Nelore. Então, esse foi o tema proposto, recria intensiva de novilhas e o impacto no sistema produtivo. Eu vou dividir a apresentação da seguinte forma. Inicialmente vou falar sobre o grupo Agropecuária Fazenda Brasil, do qual eu faço parte. Vou falar em seguida sobre precocidade sexual e o sistema de recria que a gente vem adotando, e depois uma visão de futuro e algumas considerações finais. Então, especificamente sobre a Agropecuária Fazenda Brasil. A Agropecuária Fazenda Brasil é um grupo novo de pecuária. As primeiras fazendas foram adquiridas no ano de 2006. E é um grupo que trabalha na agricultura, na pecuária, e tem uma plataforma forte nessa parte de meio ambiente, tentando realmente respeitar a legislação brasileira, e a gente ainda tenta fazer um pouco a mais. Então, toda a operação da Agropecuária Fazenda Brasil está localizada no estado do Mato Grosso. Na agricultura, basicamente, a gente produz soja, produz um pouco de milho também, mas basicamente milho para atender o confinamento. E na pecuária, a gente produz, tem, né, todas as atividades. Temos genética, com a produção principalmente de touro Nelore. A gente faz parte do programa de melhoramento genético da NCP, que é de Ribeirão Preto. E temos cria comercial, recria e engorda. A nossa engorda é basicamente toda em confinamento. O grupo ele espera, né, que aplicar recursos e dar condições que possam garantir a saúde, o bem-estar dos funcionários, e a capacitação, a educação, resulta realmente em um mundo melhor. Então a gente tenta fazer um trabalho social bem interessante. Esse é o mapa do estado do Mato Grosso. A gente está aqui no leste do estado, aqui divisa com o Goiás. É uma região de chuva, regime pluviométrico muito bem definido. Geralmente chove de 1.200 a 1.300 milímetros anuais. Nós estamos vindo de 2 anos de seca muito mais rigorosos do que é comum na região, e onde choveu no último ano, por exemplo, 900 milímetros. Então, e a região é de terras mais arenosas, então a gente tem terras melhores, mas é bem comum ter fazendas de cria nessa região, onde tem terras de 5, 10, 15% de argila. A área total produtiva que a gente trabalha hoje é uma área a área total é 81 mil hectares e a área útil é 59% dessa área total. Isso inclui fazenda própria, e também nós arrendamos fazendas na região para tocar ou agricultura ou pecuária. Então, isso aqui são as fazendas, elas estão distribuídas em vários municípios nessa região que é conhecida como Vale do Araguaia, e justamente porque o rio Araguaia divide o estado de Goiás com o estado do Mato Grosso. É um grupo grande, tem quase 250 funcionários atuando em todas essas atividades: agricultura, a pecuária e a parte administrativa. A nossa missão, a missão do grupo é produzir alimento de qualidade, garantindo reputação e credibilidade no mercado. Então a gente tem isso como missão, e a gente tenta, né, utilizar estratégias, né, eficientes, ferramentas eficientes de controle e de gestão, com o objetivo de maximizar o lucro. E a nossa visão, a gente quer ser visto como um grupo que é referência na integração agricultura-pecuária, utilizando as inovações tecnológicas que permitem garantir maior resultado financeiro no nosso negócio. E como valores, isso a gente tenta imprimir em todos que fazem parte da nossa equipe. A gente tem essas 5 palavras que resumem o que a gente quer
como grupo. Planejamento, transparência, compromisso, organização e credibilidade. Então, a gente está posicionado como um grande player de produção de proteína animal e vegetal. E a gente sabe, se a gente pegar o mapa do Brasil, que só o que a gente produz hoje de carne é suficiente para a gente abastecer uma cidade de 120 mil habitantes. Então, a gente sabe o compromisso que nós temos com a sociedade. E principalmente, né, com o tanto que vem crescendo esse movimento que denigre um pouco a parte de proteína animal, a gente tenta, dentro do nosso cenário, fazer um trabalho diferente, mostrando que é possível, utilizando o respeito ao meio ambiente, as estratégias de bem-estar animal, e a gente sabe da importância que essa proteína tem como fonte de alimentar, então se posicionar e produzir com qualidade. Na parte produtiva, a gente trata a operação. A Agropecuária Fazenda Brasil ela é a dona das terras. E a produção, que a gente chama de condomínio Rio, ela aluga essas terras para tocar agricultura pecuária. Então, a gente trata o negócio fundiário do negócio produtivo de uma forma separada. Só uma visão geral do nosso sistema de produção. A gente tem aqui, esse é o rebanho de 2016, mais ou menos 51 mil cabeças, e desde quando começou o grupo de 2007 até 2015, o rebanho vem crescendo, mas praticamente está estabilizado ao redor dessa quantidade de 50, 54, 55 mil cabeças, dependendo dos nascimentos e abates. Desse rebanho, mais ou menos são 15 mil fêmeas comerciais, Nelore, todas Nelore, das quais a gente parte insemina com Nelore e parte com Angus. A gente desafia todo ano novilhas F1 Angus que emprenham entre 12 e 15 meses, e a gente só tira uma cria dessas novilhas e abate em seguida. E temos um núcleo de genética com mais ou menos 1000 vacas. O nosso confinamento, ele tem capacidade estática para 8.300 cabeças, e a gente geralmente tenta dar 2 giros completos, que daria um abate de machos de mais ou menos 16 mil animais. No ano de 2015, a gente abateu quase 21 mil cabeças com esse estoque aí, e anualmente 70% a 80% dos nossos animais são destinados à cota Hilton. Se a gente faz um levantamento do que esse número de animais significa na cota do Brasil, a gente abastece 2,3% da cota do Brasil saindo do nosso grupo. É um número pequeno, mas pensando que é uma única fazenda, é um valor relevante. E na soja, a gente já chegou a ter quase 20 mil hectares de agricultura, mas na última safra a gente plantou 13 mil hectares e vai manter para essa próxima safra que está começando o plantio agora. Indo especificamente para a precocidade sexual, que na verdade foi o assunto que foi proposto, mas eu achei interessante deixar uma visão do grupo como um todo e saber como que a precocidade sexual está inserida nesse sistema onde tem agricultura, tem pecuária, as atividades são medidas separadamente, cada atividade tem que ser rentável, então a gente separa tudo por cento de custo. A cria, na desmama o bezerro é vendido para recria, na recria o boi magro é vendido para confinamento, e no confinamento depois o animal é abatido e cada atividade é avaliada separadamente. Eu trouxe um exemplo de uma das nossas fazendas. Essa fazenda é uma fazenda de cria comercial e ela chama Fazenda Santa Mariana. Uma fazenda que só tem fêmea Nelore. É uma fazenda que tem 7.811 hectares de pasto de área total, com 5.400 hectares abertos, né, de pastagem, e a gente tem rodado mais ou menos 5.100 fêmeas em monta todo ano. Isso aqui são dados, não são dados do último ano, é do ano anterior, mas a gente desmamou 3.791 bezerros, foi uma taxa de desmame de 76%, porque é em cima do número de vacas que tinha entrado em monta no ano anterior. E esses são os pesos da desmama. Então, macho Angus, Nelore, e depois fêmea Angus e fêmea Nelore, e o total de animais ali.
Então, peso médio ao desmame de 229 quilos tinha sido o peso médio dessa fazenda. Só para pontuar que as nossas fazendas de cria, elas estão justamente em áreas que são de terra pior e que são locais que a gente não consegue fazer muita integração com agricultura. Portanto, tudo que eu vou mostrar aqui faz parte de um sistema onde a gente não tem a oportunidade de ter áreas de agricultura que a gente pode fazer safrinha e utilizar no período seco uma estratégia, seja com braquiária rusiziense, outro capim. Então, e como eu comentei inicialmente, as chuvas são bem concentradas e a gente vem tendo alguns períodos muito rigorosos de seca. Quando a gente olha esses dois números, a área de pastagem da fazenda e a quantidade de fêmeas, apesar de parecer baixo, a gente sabe que em grande parte das fazendas do Brasil, manter uma vaca adulta de lotação por hectare média ano é realmente uma dificuldade. A gente tem estratégias, eu acho que o Diego vai mostrar o que ele vem fazendo na última palestra de hoje, sobre a questão de intensificação e aumento de lotação nas fazendas de cria. Mas esse é um grande desafio para a cria se tornar um pouco mais rentável, é a questão de lotação. Então, nas fazendas que não utilizam muito insumo, que não tem estratégia mais elaborada para o período seco, a gente sabe que manter isso durante o período seco do ano é realmente um desafio. Então, a única categoria que a gente tem na fazenda, que seria a categoria que ela é improdutiva, né, que é a bezerra desmamada, até ela entrar em monta nos tradicionais 2 anos, é a bezerra desmamada. E já tem alguns programas de melhoramento genético no Brasil que trabalhavam com essa questão de tentar emprenhar essas bezerras, mas muito numa escala menor e focado muito na parte de seleção e genética. Então eram núcleos menores. E vendo essa questão, né, esse problema da questão da lotação, que vinha sendo cada vez pior manter esse volume de animais na seca. Geralmente essas bezerras eram desmamadas, não ganhavam peso ou perdiam peso se não tivesse uma estratégia muito bem definida. E sabendo que ela é a única categoria que a gente poderia antecipar um ano a prenhez e torná-la produtiva dentro da fazenda, a gente começou a fazer algumas estratégias para essas novilhas. Então aqui são fotos desses animais. Ela era a única que tinha a possibilidade de emprenhar um ano antes, comparado aos tradicionais 2 anos, que é o mais comum de acontecer, de ocorrer no Brasil. E quando a gente pega esse cenário, o que acontece, né? Se a gente pega uma desmama aqui, por exemplo, as bezerras que nascem no mês 9, 10, 11 e 12, que é o tradicional, no nosso caso, da estação de parição. A gente tem bezerras aqui, no nosso caso, decresce o peso da desmama de acordo com o mês de nascimento. E se a gente quiser chegar com essas novilhas com 320 quilos aos 2 anos, elas têm que ganhar aqui 556 gramas, 611, 694, 806, se a gente quiser entrar com elas em monta aos 2 anos de idade. Então o nosso cenário foi, a gente pode desmamar essas bezerras, fazer um confinamento de bezerras pós-desmame, colocá-las em monta já no primeiro ano e no ano seguinte, quando as novilhas normais estariam entrando em monta aqui aos 2 anos, elas vão estar parindo e já entrando em monta novamente como primípara precoce. Só que existia muita verdade absoluta, né, paradigma sobre fazer a utilização dessas bezerras Nelore nessa idade. As vacas ficam muito pequenas, os terneiros dessas vacas não são bons, ela não emprenha no ano seguinte quando primípara, dá muito problema de parto, ela não pare, parto distóxico e aborta muito. Então, realmente eram paradigmas que a gente tinha que checar se isso ia acontecer na nossa situação. E os 3 motivos, então, que nós elencamos, né, para tentar justificar a estratégia de confinar essas bezerras e aumentar a prenhez, ter prenhez nelas ao ano de idade, foi, primeiro, ajuste de lotação. No verão, essa fazenda aguenta a lotação de 1,33 UA por hectare. No inverno, ela estava com lotação de 0,92, ficando apertada. E
se a gente retirasse as fêmeas, como todos os machos já saem da fazenda após a desmama, se a gente sequestrasse essas fêmeas num confinamento de recria, a gente passaria para uma lotação de 0,8 a 0,88 no período da seca. O motivo 2 é realmente a parte financeira. Incremento financeiro com os quilos a mais que você produz, seja aumentando os quilos produzidos pelas novilhas e pelos bezerros provenientes dessas novilhas. E o motivo 3, que talvez seja o mais importante, é a questão da seleção genética. Porque a precocidade ela tem correlação positiva com quase todas as outras características de interesse econômico. Então, quase todas as fazendas que realmente têm um pilar forte em seleção hoje no Brasil estão muito focadas em precocidade sexual. E se a gente olha essa tabela do professor Bergman, que mostra a correlação genética entre probabilidade de parto precoce, ou seja, é a DEP realmente para precocidade sexual aos 14 meses de idade, com as outras características, a correlação dela é positiva, né? É boa, na verdade, para quase todas as outras de interesse econômico. Então, com o MGT, que na verdade é o índice que resume a seleção do Programa de Melhoramento Genético da ANCP, que é uma associação de melhoramento genético do Brasil, essa correlação ela é de 42%. Também possui correlação com as características de peso, de perímetro escrotal, negativa com consumo, o que é interessante também. Então, é uma característica que eu nunca falo que uma característica deve ser usada isoladamente, mas é uma boa característica para ser usada porque ela, quando ela é selecionada, ela traz muita coisa boa junto com ela. Então, como tem sido o nosso manejo reprodutivo dessas novilhas, e eu vou mostrar mais para frente um estudo que a gente fez inicialmente que norteou o andamento desse processo de utilização das bezerras. A gente iniciou nossos trabalhos com suplementação a pasto, a gente não confinava. Quando a gente começou a fazer isso, a gente falou, não, vamos só suplementar elas e ver quais resultados que nós vamos ter. Depois da desmama, elas ficam, depende do ano, mas de 30 a 120 dias a pasto com suplementação, e depois são confinadas. Confinamento que gira de 120 a 150 dias. Elas recebem protocolo de indução de puberdade, protocolo com progesterona, e depois são inseminadas através de ATF e submetidas à monta natural. O manejo nutricional a gente começou com suplementação a pasto, mas migramos para confinamento e eu vou mostrar os resultados, o porquê. E o manejo sanitário é um manejo normal da fazenda, mas que a gente faz a questão de vermifugação nos meses de maio, agosto e novembro, vacinação contra as doenças, costidiose, raiva, aftosa quando nos meses obrigatórios, e vacinas reprodutivas a gente usa hoje a Cattle Master Gold. No primeiro ano que nós começamos o estudo com essas novilhas, a gente fez uma análise retrospectiva. Como que foi isso? Nós tínhamos umas bezerras que tinham nascido entre setembro e novembro de 2010. Elas foram desmamadas entre maio e julho de 2011, permaneceram suplementadas a pasto após o desmame por 6 meses, recebeu o protocolo de indução de puberdade em dezembro, foram inseminadas no primeiro dia de janeiro e depois ficaram com touro até março. E o diagnóstico final foi feito em maio. O que nós, nesse primeiro ano, a gente fez? Eu não vou falar esse tanto de data, mas, em resumo, nós tivemos novilhas que emprenharam nessa estratégia de suplementação e a gente nomeou elas como precoces. E novilhas que não emprenharam, que foram não precoces, e essas foram para a monta aos 2 anos de idade. Tiveram chance depois dos 2 anos de idade. Então, praticamente nesse primeiro ano, a prenhez foi ao redor de 55%, e a gente acompanhou essa população durante as estações de monta seguintes. O que foi acontecendo? Na estação de monta 12-13, na 13-14, na 14-15 e na 15-16. Então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com essas fêmeas que foram precoces e o que aconteceu com as que não foram precoces ao longo do tempo.
a pergunta que a gente sempre tem, né, é se essa novilha não vai apresentar piores índices zootécnicos em relação à novilha de 2 anos, porque você vai diminuir o crescimento. Então tem várias perguntas nesse sentido. Então aqui são alguns resultados que a gente tem dessa avaliação. A taxa de perda de gestação, no geral, o acumulado de todos os partos que elas tinham tido, foi 5,7% para as novilhas precoces e 2,2% para as não precoces. Então, as precoces realmente perdendo mais gestação. Quando a gente olha a taxa de mortalidade, apesar de em ambas as populações a taxa de mortalidade de bezerro está alta, a gente vê aí praticamente que não teve diferença entre as duas populações. Apesar do desmame dos bezerros, surpreendentemente, as fêmeas que vêm do núcleo de precoce desmamando até 5 kg mais pesado do que as não precoces. E um item interessante é a porcentagem de fêmeas que se mantinham ativas no rebanho até a última estação de monta. Então, as fêmeas precoces ficando 68% ativas ainda no rebanho, enquanto que as não precoces 36%. É lógico que essa comparação ela não é justa. Por que ela não é justa? Porque a fêmea que é primípara precoce num ano, certo? É num ano diferente quando a outra é primípara. Então, a gente sabe que tem um descompasso de ano e pode ter um efeito de clima, por isso que isso aqui é uma análise retrospectiva, não é um estudo científico. E quilos de bezerros desmamados por vaca exposta, a gente tem aí 436 quilos no total por cada fêmea que foi precoce e um total de 283 quilos por fêmeas não precoces. Então, se a gente pensar aí, né, na possibilidade de ter no máximo 3 bezerros desmamados aqui, 2 aqui, né, que seria pensando no total de fêmeas de cada categoria. E um ponto importante, e que pouca gente fala, mas eu quero reforçar isso, é que a perda de gestação na primeira prenhez, enquanto ela é uma novilha Nelore de 12 a 15 meses, tem sido muito consistente em valores muito altos, em torno de 10 a 12%. É uma taxa de perda de gestação bem significativa. Quando a gente tenta comparar dentro do mesmo número de crias, a gente tem aqui que o peso ao desmame das precoces de primeira cria foram 211 quilos e a taxa de prenhez final 65%, enquanto ela era primípara precoce. Essa aqui, que era uma primípara normal, desmamou com 207 e teve taxa de prenhez de 57% ao final da estação de monta. Lembrando que são anos diferentes. A segunda cria, essa teve 79%, essa 69%. E o peso a desmame 232, 219. E essa aqui que já tinha desmamado a terceira cria, essa ainda não tinha desmamado, por isso que não está completo a informação das não precoces. A gente pegou e falou, não, vamos olhar os dados dessas novilhas, dessas vacas, na verdade, agora, na estação de monta 14 e 15. As fêmeas que vêm do núcleo de precoce tinha tido uma taxa de prenhez na IATF aqui em vermelho, quase 45%, enquanto que as não precoces, 40%. Na segunda inseminação, porque depois que são vacas, elas são sempre ressincronizadas, quase 50% as que vêm do núcleo de precoce, enquanto que aqui as não precoces, pouco menos de 40%. E a taxa de prenhez ao final da estação de monta, que contempla já os números com touros, a gente pode ver a diferença gritante, onde o núcleo de fêmea, né, que vem do núcleo de precoce, quase 85%, enquanto que as não precoces 70%. Então, mostrando o efeito de quando elas eram, né, desafiadas, jovens, na estação de monta 14 e 15. Nós também fizemos isso para a estação de monta 15 e 16. Na estação de monta 15 e 16, aqui 51% para as precoces contra 36%. E na segunda IA foi um pouco maior para as não precoces. E a prenhez final, 3 pontos percentuais a mais para o núcleo de fêmeas que vem, que ficaram prenhas precocemente. Lembrando que as precoces aqui estão na quarta cria e as não precoces na terceira cria. Quando a gente olha os pesos das vacas precoces que nunca falharam, elas já tinham desmamado 665 quilos.
Se a gente coloca todas as precoces na conta, mesmo aquela aqui por algum motivo, e eu acho que eu não deixei isso claro, mas se a precoce falhou uma única vez, ela é mantida no rebanho, porque ela vai ficar com idade igual à novilha de 2 anos. Então, se a gente considera todas, 436 quilos. E quando a gente olha as não precoces, 283. Então, no nosso caso, se a gente pegar e colocar R$5 por quilo de bezerro, que é um número bem conservador, a gente pode analisar o impacto financeiro na vida como um todo que cada fêmea tem deixado de receita. E quanto ao peso dessas novilhas, o peso adulto? Muitas pessoas também falavam que elas vão virar vaquinhas, que não vão ter o mesmo peso adulto do rebanho em geral. Então isso aqui é só para mostrar como elas pesavam em cada fase da vida. Na desmama, as não precoces pesavam 215 e as precoces 213, ou seja, na desmama elas eram iguais. No momento que a gente fez a indução de puberdade, elas estavam com 280 quilos as não precoces e 280 quilos as precoces. Também não tinha diferença de peso. E no peso adulto, e a gente considerou como peso adulto aqui o peso aos 44 meses de idade, 440 quilos as não precoces, 448 quilos as precoces. Então não houve diferença no peso adulto dessas fêmeas. Logicamente, o manejo de pastagem foi adequado para essas categorias que eram mais exigentes e portanto, não apresentou essa diferença de peso. Então, hoje, o que a gente tem feito? As bezerras são confinadas com dieta mais ou menos 70% de concentrado e 30% de volumoso. Isso varia ano a ano de acordo com os preços de insumos. A gente vem num ano no Brasil de preços muito caros, então a gente altera a estratégia. Isso depende da taxa de lotação e disponibilidade de comida no período seco, porque a gente quer realmente controlar e permitir um bom crescimento dessas novilhas. Então a dieta que a gente utilizou o ano passado, por exemplo, era uma dieta com 54% com silagem de capim, 38% com milho moído, quase 5% de farelo de soja, 0,5% de ureia e 1,7% de núcleo. Se a gente atualizar os preços hoje dos insumos, quanto que ficaria a estratégia nutricional dessa bezerra do nascimento até o final da primeira monta dela quando novilha? Então a gente fornece CRIP para o nosso gado comercial. O nosso consumo médio não é um CRIP de alto consumo, CRIP feeding, então dá um consumo médio de 400 gramas em período de 210 dias, em período de 7 meses. Daria esse custo total de R$60 enquanto essa bezerra está no pé da vaca. Depois a gente tem essa suplementação de transição, que é do pós-desmame, até ela entrar no confinamento e já começou a seca. A gente faz uma suplementação que dá mais ou menos um consumo de 900 gramas, mais R$72. Depois tem o confinamento, que como eu falei, está custando aqui em torno de 31 centavos o quilo, R$401. E a suplementação na hora que ela volta do confinamento para o pasto, que a gente tem suplementado ela por mais 120 dias, dando um custo total, na verdade um investimento, nesse caso, para tentar ter o máximo de bezerras emprenhando com 1 ano de idade, no valor de R$630. Esses aqui são resultados que a gente conseguiu no último ano, né? Essas bezerras, elas chegaram com 358 quilos aos 15 meses de idade e 398 quilos aos 18 meses de idade. Então, no momento do toque final, do diagnóstico final de gestação, elas estavam chegando com 400 quilos. E a gente acredita, na nossa realidade, que essa é uma boa métrica, né? A gente conseguir realmente colocá-la no peso adequado para o parto. Aqui são as várias baias de confinamento que a gente tem, a quantidade de bezerras e o peso de entrada delas. A gente vê aqui que tem bezerras que entraram bem leve, ali, um lote com 157 quilos, que geralmente é o final da nossa aparição. Mas os ganhos de peso que elas vêm tendo nesse tipo de dieta é muito alto. Então aqui ao redor de aproximadamente 900 gramas de ganho de peso diário nesse período, produzindo um total aí de quase 4 arrobas por novilha dentro do período de confinamento.
Por outro lado, a maior concorrente da Nelore nesse sistema nosso é a F1 Angus, e a F1 Angus a gente gasta muito menos, porque a gente não precisa confinar. Então, ela desmama mais pesada, com suplementação geralmente ela chega no peso adequado, e a gente tem gasto, ao invés de R$630, a gente tem gasto R$262. Então, a gente tem um caminho a percorrer, no caso da Nelore, longo, porque a gente, pelo peso do desmama mais leve e pelos ganhos pós-desmama, que são um pouco mais leves, a gente tem que focar bastante na questão de melhoramento, porque fica muito mais barato fazer esse sistema com a F1. Só para contextualizar a parte financeira e de como a precocidade entra para melhorar o resultado da fazenda, o nosso custo anual por vaca, no caso dessa fazenda, se a gente não fizesse a precocidade, ela seria R$730 por vaca exposta em monta, que seriam 4.855 fêmeas. Como a gente aumenta as fêmeas que seriam improdutivas, que são as bezerras de 1 ano de idade, que elas passam a ser produtivas, ou seja, ela passa a ser uma matriz que pega os custos da fazenda, esse número passa de 4.855 para 5.202, e o custo praticamente se mantém o mesmo, porque você começa a diluir o custo fixo. Então, a gente, nesse caso dessa análise aqui, a gente tinha 347 novilhas prenhas de 1 ano, de um total de 477 desafiadas. A gente coloca o custo de todas, mas quem paga a conta são só as que emprenham. E isso fez melhorar em R$118 mil o lucro da fazenda. Se a gente pensar em valor, talvez pareça pouco, mas é praticamente como se a gente estivesse aumentando 5% no lucro da propriedade. E a gente sabe que em fazendas de pecuária, no geral, os resultados financeiros são baixos. Todas as estratégias que a gente conseguir fazer para melhorar um pouco o resultado, eu acho que elas devem ser buscadas. No nosso cenário de 2015, então esses números não são de 2016, porque os nossos números ainda não estão fechados, se a gente conseguir 47% de prenhez no final da estação de monta, a gente consegue pagar todos os custos com nutrição e reprodução. Então, esse é o nosso número. Provavelmente em outras fazendas esse número deve ser diferente. Como a gente vem conseguindo taxas de prenhez ao redor de 70%, e dependendo do preço que você considera para macho e para fêmea, no nosso caso, cada novilha que emprenha, ela deixa R$242 a R$395 a mais de resultado, dependendo do sexo do bezerro. Mesmo considerando tudo isso, aborto alto, que a gente viu que na primeira gestação a taxa de perda de gestação tem sido grande, de 10% a 12%, e mesmo considerando uma mortalidade de bezerro alta. Então, é financeiramente viável. Nesse estudo retrospectivo, o que a gente pode concluir? Né? Que as novilhas Nelore, elas conseguem ter boa taxa de prenhez nessa idade, elas aumentam o número de quilos de bezerro desmamados por fêmea exposta, mesmo tendo alta perda de gestação, porém, elas não ficam mais leves, elas apresentam o mesmo peso adulto do que as novilhas que emprenham aos 2 anos. Esse estudo é retrospectivo, então a gente fez tudo, olhou para trás e comparamos os dados. Talvez um estudo prospectivo, realmente, se você dividir as novilhas antecipadamente, né? Com o mesmo mérito genético, para emprenhar com 1 ano e para emprenhar aos 2, seja necessário para ver se esses dados realmente vão se repetir. Como que a gente acha que a gente pode melhorar os resultados? O que pode ser feito a mais? Tem a questão de seleção genética. Esse rebanho é um rebanho comercial, então a questão de escolha de touros, avaliação genética, a gente pode melhorar bastante, e a gente tem feito isso nos últimos anos. A questão de meio de nascimento, porque acaba que no Brasil é muito comum fazer muito cruzamento industrial com Angus, e as fêmeas que parem primeiro vão para cruzamento, e acaba que as bezerras Nelore são as fêmeas que nascem por último, de repasse de touro, e geralmente de touro não avaliado. Então a gente tem que inverter isso, talvez fazer um maior número de bezerras Nelore para a reposição das vacas nascendo cedo, e isso também tem melhorado, e a gente vem fazendo isso. Tem o máximo de bezerra que nasce no mês 9, no mês 10, para ser as futuras fêmeas de reposição, e
filas de inseminação e de qualidade genética melhor. O peso ao desmame, e no Nelore a gente tem um longo caminho a melhorar, então sejam estratégias de manejo de pasto, nutrição da vaca, creep feeding algumas pessoas questionam, mas existem muitas estratégias para a gente tentar melhorar esse peso ao desmama no geral. Como eu comentei, né, as fêmeas que parem cedo inseminar com Nelore, e o nível de suplementação no pós-desmame, então até a estação de monta. Eu acredito que fazendas que conseguem fazer esse sistema, um sistema de integração lavoura-pecuária, é fantástico. Que pena que a gente não consegue fazer isso nas fazendas de cria. Eu gostaria muito de não confinar, mas nessas fazendas essa é a única estratégia que a gente tem efetivamente para conseguir colocar as bezerras com peso adequado para entrar em monta nessa idade. E creep feeding. Então essa aqui é só uma foto, por exemplo, de bezerras no momento que elas estão aí dentro do confinamento. E eu quero mostrar como é que tem sido essa taxa, essa evolução dos resultados de pré-eis ao longo do tempo. Tanto de ATF e ressincronização, que nós começamos a ressincronizar elas nos últimos anos, ao final da estação de monta, e o desempenho reprodutivo quando primíparas. Esse é o protocolo que a gente vem utilizando. Não vou entrar em detalhe, mas é um protocolo com indução de progesterona por 12 dias. A gente dá um intervalo de 12 dias e começa o protocolo de ATF e um protocolo de ATF normal com 9 dias de dispositivo e 3 manejos, utilizando ECG. Esse gráfico, ele resume os nossos resultados das estações de monta. 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16. Então, isso aqui é a taxa de pré-eis na primeira IATF. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente tinha taxa de pré-eis na primeira inseminação ao redor de 25%. Isso foi nos primeiros 2 anos. Depois disso, passou para praticamente 40%, passando um pouco de 40% nas últimas 3 estações de monta. Ao final da estação de monta, a gente vinha com os resultados aí ao redor de 50%. E nos últimos anos a gente vem conseguindo quase 70% de pré-eis nessas bezerras que são desafiadas. E outro item importante é a porcentagem dessas fêmeas que a gente consegue efetivamente colocar em monta. Porque o problema é que tem bezerras que, por peso, você fala, não, essa não vai nem entrar, porque ela não tem peso mínimo para ser inseminada e nem tem condição de crescer e chegar com peso adequado ao parto. É que a gente conseguiu aí praticamente mais de 70% das bezerras que a gente tinha no grupo, elas entraram em monta nessa idade. Então, o nosso objetivo é realmente chegar em 100%, ou seja, não ter mais bezerra Nelore desmamada que não entra em monta ao ano, né? Aqui tem muitos números e aqui eu vou dar a justificativa no nosso sistema do porquê que a gente decidiu fazer confinamento e não continuar com elas a pasto. Aqui, nessa linha aqui, tem o total de animais. Nós já temos avaliados aqui 4.064 fêmeas que a gente desafiou para precocidade. Uma taxa de pré-eis média de 36% na primeira IATF, se a gente juntar todos os anos. Como ressincronização é um negócio novo, o único ano que a gente ressincronizou foi nessa última estação de monta, a gente teve um índice de 43%. Esse aqui é o resultado de monta a campo, com touro de repasse, e aqui é a pré-eis final. Se a gente faz a pré-eis final de todos esses anos, a pré-eis final foi 63%. Mas se elas ficaram a pasto com suplementação, esse número foi 46%. E se elas ficaram em confinamento, esse número foi praticamente 70%. Então, no nosso cenário, a gente decidiu, vamos confinar, porque a nossa estratégia de suplementação, como o período seco é muito rigoroso, a gente preferiu confinar para justificar esses resultados aqui. E aqui está o nosso maior problema. A gente, na verdade, tinha 8.815 bezerras total das safras e a gente sempre entrou em monta com pouco, estava com 4.064. A taxa de aproveitamento de fêmeas que entravam em monta era de 46%. E a gente vem melhorando isso ano a ano. Então, nessa última estação de monta, a gente conseguiu entrar com mais de 70% delas, como eu havia comentado, e a gente tem um plano de tentar entrar com 100%, melhorando tudo isso que a gente comentou anteriormente. Não é fácil, principalmente porque a gente vem de um ano muito ruim de chuva, mas a gente tem isso como meta.
Nos resultados do último ano, o peso de desmama entre as vazias e as prenhas não era diferente. Todas duas ao redor de 195 quilos. O peso médio que elas entraram no confinamento, 204. Mas houve uma grande diferença no ganho de confinamento. Então, as que emprenharam ganharam 19 quilos a mais no mesmo período do que as que não emprenharam. E saíram, portanto, mais pesadas aqui. O ganho de peso das que emprenharam foi 840 gramas e das que não emprenharam, 680. Outro item que todo mundo discute, que é a questão de peso ao nascimento, ou de mês do nascimento. Surpreendentemente, a gente achou que ia ter um efeito grande nas taxas de prenhez na primeira inseminação, de acordo com o mês de nascimento, porque elas seriam mais velhas e, portanto, teriam maior chance de resposta. E nesse gráfico a gente pode ver que isso não aconteceu. Se elas nasceram no mês 9 ou no mês 1, que tinham 49 bezerras aqui, a taxa de prenhez foi praticamente a mesma, ao redor de 42%. E o ganho de peso foi até maior, mas provavelmente o que acontece é que a bezerra que nasce depois, até por uma restrição de regime de comida que essa fêmea passa, ela deve ter um pouquinho a mais de ganho compensatório nessa fazenda. Voltando naquele slide, o que acontece na nossa região é que muitas vezes a recria é muito mal feita e quando ela vai entrar em monta aos 2 anos de idade, geralmente ela ainda não está com o peso adequado. Então, ela não está com 300, 320 quilos em fazendas, porque a fazenda prioriza os animais produtivos e essa fêmea é uma fêmea, teoricamente, improdutiva, e é por isso que a gente adotou esse sistema. É lógico que a gente tem muitos ajustes finos para fazer, mas a gente acredita que a fêmea Nelore é bem selecionada e bem manejada, ela é completamente capaz de, como outras raças, emprenhar nessa idade, entre 12 e 16 meses. Tem desafios ainda para a gente superar, mas é totalmente possível. E reforçando os nossos números, 47% de taxa de prenhez paga todos os custos alimentares e com reprodução. Então, pode ser uma estratégia interessante financeira. Olhando as primíparas, eu só queria deixar um pouco esses números. Eu já mostrei esses números aqui de todas elas, que a perda de gestação da precoce na média vai ficar maior, a mortalidade de bezerro praticamente um pouquinho maior para não precoce, o peso de desmama 5 quilos a mais para precoce e a manutenção dessa fêmea no rebanho, que é outro ponto interessante. E quando a gente conversa com pessoas que fazem essa seleção para precocidade há bastante tempo, apesar de não terem os números tão mensurados, eles acreditam exatamente nisso, que a manutenção da fêmea na fazenda, ela aumenta. Se a gente faz um resumo de todas as primíparas precoces que nós já tivemos nas fazendas, a gente tem tido pesos médios ao desmame de 187 quilos até 211 quilos. Essa tem sido o menor número e o maior número até agora. E as taxas de prenhez ao final da estação de monta já chegou a ser 60%, como foi nesse último ano, por causa de seca, e já chegou a ser 75% em anos que choveram muito bem. Então essa tem sido a variação dos resultados das primíparas, tanto de peso ao desmame quanto de taxa de prenhez ao final da estação de monta. Algumas oportunidades. Esse trabalho aqui faz parte da minha tese de doutorado, que eu vou estar defendendo ainda esse ano. E era um trabalho totalmente ligado à nutrição, mas a gente aproveitou os animais para fazer uma outra avaliação. E foram esses animais aqui. A gente pegou essas 226 novilhas aqui desse experimento, e aí nós coletamos o bulbo de 100% delas. No Brasil a gente tem o Clarified, que é um marcador molecular da raça Nelore, e nós quisemos ver como essa estratégia poderia estar inserida dentro desse processo de seleção dessas bezerras. Então, isso aqui já são os resultados. Nós ranqueamos elas pelo índice reprodutivo que eles entregam para a gente, numa planilha, e nós dividimos elas em top 30% para característica, de 31 a 60% e as piores 40%. E também dividimos em pesadas, que tinham mais de 315 quilos no momento da inseminação, e leves, que tinham leves em vermelho, que tinham menos de 315 quilos.
Então, olha um ponto interessante. As novilhas que houve um efeito de peso, né, que a gente pode ver claramente aqui, mas as novilhas que eram leves, em vermelho, mas que eram muito boas de avaliação desse índice, tiveram taxa de presa ao final de estação de monta maior, certo? Desse número aqui, 80% praticamente, do que as pesadas que não eram tão boas. Então, só mostrando o tanto que a gente tem espaço para melhorar. A gente sempre olha peso, o nosso critério é peso, mas a gente vê aqui que tem uma grande variação na parte de seleção que pode nos ajudar realmente a escolher os animais que vão ser desafiados nesse sistema. Quando a gente olhou o efeito nelas no ano seguinte, quando elas já eram primíparas, olhando o mesmo índice, classificando entre top 30, as melhores 30, o meio, né, que seria ao redor da média, e as piores, a gente pode ver aqui, 201 quilos contra 185. Então, quase 16 quilos de diferença no peso de desmame delas quando primípara, das que eram melhores para as que eram piores. Esse talvez seja o ponto. A gente, só de selecionar esses animais, a gente está trazendo muita coisa boa para o nosso rebanho. Então, como é uma característica que tem correlação positiva com várias outras de interesse econômico, a gente tem que olhar com outros olhos, né, a forma de utilizar a precocidade sexual. E muitas pessoas não usam precocidade sexual direta, utilizam período escrotal para selecionar a precocidade. E a gente vem percebendo que utilizar ela diretamente pode trazer um ganho muito, muito bom para o rebanho. É incrível que quando a gente vai e a gente identifica essas vacas que são precoces com penocupim, que você vai olhando as vacas que têm o penocupim, o biotipo do animal é totalmente diferente. Então, fazendo as considerações finais, a gente tem vários desafios. A questão de suplementação, qual é o modelo correto de suplementação? Não tem muito trabalho de pesquisa no Brasil nesse sentido, então as fazendas estão fazendo, acertando e errando, então tem algumas coisas para serem feitas nessa questão da fêmea. A readaptação ao pasto depois de confinada é um problema, então saber que nível suplementar, até para se tornar cada vez mais interessante financeiramente. E a gente tem utilizado no nosso sistema a ração por 30 dias. Essa suplementação com proteinada até o final da primeira estação de monta, a gente tem feito, até acho que esse não seja o maior problema, mas a questão da ração no momento de retornar do confinamento para o pasto, esse sim é um operacional difícil e um custo alto. Chegar com essa novilha no peso adequado, e quando eu falo 400 quilos, a gente não pode extrapolar isso para todo lugar, porque tem lugares que as vacas são menores e o rebanho pesa 360 quilos, e tem vacas que os rebanhos são maiores, mas no nosso caso, onde as vacas adultas pesam ao redor de 440, 450 quilos, a gente acha que chegar com 400 quilos, que seria ao redor dos 80% do peso adulto das vacas, tem sido um ponto onde não tem tanto problema de parto, e elas conseguem manter um bom resultado de prenhez quando primíparas. Outro gargalo é usar touros com DEP negativa para peso de nascimento. E esse é um problema porque a gente sabe que poucas pessoas efetivamente pesam o bezerro no nascimento, então a acurácia dessa informação é baixa, e quando ela é baixa a gente tem muito erro. A gente, no ano, 2 anos atrás, nós escolhemos todos os touros Nelore que iam ser utilizados nas novilhas, mesmo assim a gente teve problema. Quer dizer, a informação tem que tomar cuidado. E no caso dos marcadores moleculares, eles podem ser uma ferramenta para auxiliar nessa questão de seleção. O que a gente fez hoje nessa questão de marcadores? Como é um investimento alto, nós fizemos em todos os touros. Então, os touros que vão cobrir as vacas, a gente tem utilizado para realmente nortear os animais que vão ser os reprodutores que irão repassar as vacas comerciais. Nossa visão de futuro é realmente entrar com 100% dessas fêmeas nessa idade, ao ano de idade, diminuir as taxas de perda de gestação, e aí tem a questão de manejo sanitário, efeito da raça do touro, tudo isso a gente tem que entender um pouco mais. Novamente,
essa questão de DEP, de peso ao nascimento, da raça Nelore. Geralmente, quando a gente utiliza Angus nessas novilhas, a gente não tem problema, é tranquilo, o resultado não tem problema de parto. E entender o nível nutricional adequado para essas bezerras, para nem ter ganhos muito altos e nem não atingir a meta que foi traçada, seja para peso no final da estação de monta ou peso no momento do parto. Então, no confinamento, na readaptação ao pasto e durante a gestação até o parto. Eu acho que nós temos muita oportunidade de aumentar o resultado financeiro das fazendas, tentando tirar uma categoria que é uma categoria que geralmente é improdutiva e que em muitos casos ela é mal recriada e, portanto, mesmo aos 2 anos ela não chega tão bem como deveria. Eu queria finalizar agradecendo toda a equipe da Agropecuária Fazenda Brasil. É muita gente que tem lá todo dia trabalhando bastante para obter essas informações e ter esses dados. Todos os vaqueiros e capatazes que vestem a camisa com a gente em tudo que a gente se propõe a fazer lá. Também quero agradecer ao professor Zequinha, que é meu orientador e que faz um trabalho excepcional na parte de reprodução no Brasil. E a gente também tem uma parceria com a Universidade do Missouri. Eles têm ido anualmente lá para a fazenda para fazer projetos de pesquisa, porque eles precisam de volume de animais. E tem sido uma parceria bacana, muita coisa a gente tem construído junto com esse pessoal. Aqui são algumas fotos das nossas fazendas, dos animais que a gente vem produzindo. E muito obrigado, eu vou estar à disposição caso tenha alguma pergunta.